Olá, alunos! Vamos falar aqui agora a respeito da tabela primitiva. Professor, o que é a tabela primitiva? Pessoal, a tabela primitiva é aquela primeira tabela onde você está anotando as informações da sua pesquisa, certinho? Ou seja, lá do sua variável que você está estudando. Para que você entenda melhor o que é uma tabela primitiva, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que você é o funcionário de uma fábrica de peças automotivas, beleza? E vamos supor lá que o seu encarregado, o teu chefe, o teu gerente, resolveu fazer uma pesquisa, certo? Para identificar o número de peças com defeito para cada lote de 100 peças produzidas, certinho? Bom, pessoal, qual que era o objetivo dele, né? A fim de traçar um plano de melhoria de sua produção e manutenção dessas máquinas, né? Ou seja, calibrar essas máquinas, obviamente, para que você não tenha ali peças defeituosas, né? Porque quanto mais peças com defeito, mais prejuízo essa empresa vai ter, certinho? Muito bem, tá, galera? Bom, a pesquisa foi realizada durante 30 dias e os resultados coletados foram dispostos numa tabela primitiva, certinho? Bom, então vamos lá, olha, o gerente chegou em você e disse assim, olha, eu preciso que durante os próximos 30 dias, né, você passe a anotar quantas peças estão sendo produzidas com defeito para cada lote de 100 peças produzidas, certinho? Bom, pessoal, quando você está ali observando, né, vamos supor, você está lá no seu primeiro dia de observação, certo? E você está lá observando que para cada 100 peças que estão sendo produzidas, 6 estão saindo com defeitos, beleza? Então você foi lá e anotou essa informação, certinho? Então no primeiro dia. Bom, e aí você foi para o seu segundo dia de observação. Você está lá no seu segundo dia de observação e você está lá observando que para cada 100 peças produzidas, 4 peças estão saindo com defeito. Maravilha! Aí você foi para o seu terceiro dia de observação. Lá no seu terceiro dia de observação, você percebeu que para cada 100 peças produzidas, 3 estão saindo com defeito, certinho? Bom, pessoal, neste caso, quando você está ali fazendo todas essas observações durante os seus 30 dias, tá, pessoal, e anotando essas informações, isso que você está registrando aqui, tá, pessoal, nessa tabela lá do dia 1, dia 2, dia 3, né? Tudo isso aqui que você está registrando, nós chamamos isso aqui então de tabela primitiva, certinho? Então olha só, pessoal, trata-se de uma tabela onde são registrados os primeiros resultados de uma pesquisa. Então vejam, tá, pessoal, que essa aqui é a primeira tabela, tá, onde você anota as informações. Por isso ela é chamada de tabela primitiva. Bom, pessoal, e a partir da nossa tabela primitiva, tá, galera, nós vamos conseguir determinar uma outra informação muito importante dentro, tá, pessoal, do estudo da estatística, certinho? Que é o nosso rol, certo? Você que é estudante, né, do ensino médio, estudante de vestibular, né, ou até mesmo aí de nível superior, você não pode, tá, pessoal, esquecer aqui o que é o rol, tá? Essa informação é muito importante. O rol, galera, vai auxiliar, né, vários cálculos estatísticos que nós faremos aqui no futuro. Então, se você não compreender o que é o rol, você vai ter dificuldade, né, para realizar esses cálculos futuramente, beleza? Bom, pessoal, o que é esse rol? Bom, você foi lá, fez a sua pesquisa, né, anotou as suas informações numa tabela primitiva, e quando você faz a organização desses dados, né, da tabela primitiva, obviamente são dados quantitativos, ok? Então são informações quantitativas. Quando você organiza esses dados em ordem crescente ou decrescente, nós dizemos, tá, que nós estamos fazendo o rol, certinho? Muito bem. Bom, pessoal, no exemplo que nós acabamos de falar, né, nós temos aqui a nossa tabela primitiva. Aqui estão sendo apresentados os dias em que nós fizemos as pesquisas, tá, pessoal? Mas essas não são as informações que nós queremos, e sim o número de peças defeituosas. É isso aqui, tá, pessoal, que são as nossas informações importantes, ok? E são essas informações quantitativas, certo? Que é o número de peças com defeito que estavam sendo produzidas diariamente, certo? Isso aqui que é o objeto de estudo dessa pesquisa. São essas informações, pessoal, que nós vamos organizar em ordem crescente ou decrescente. Bom, galera, o mais comum é que a gente organize essas informações, tá, pessoal, em ordem crescente, beleza? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Pessoal, eu vou olhar nisso aqui tudo, nessa parte que estão destacadas em verde, e eu vou pegar ali, então, né, vou organizar em ordem crescente, certo? Qual é o menor valor que eu vejo ali? Pessoal, o menor valor que eu vejo aqui, né, nessas duas colunas que estão destacadas em verde, é o valor 1, certinho? Você pode perceber que nós temos ali o valor 1. Beleza. Só que detalhe, pessoal, percebam que o nosso 1, ele vai aparecer aqui, olha, uma vez. Opa, ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar esse verde. Isso. Pessoal, percebam que o 1 ele apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, certinho? Então, uma peça com defeito apareceu 4 vezes. O que significa?
na hora de você fazer o rol, se o número 1, tá, pessoal, apareceu 4 vezes, você vai registrá-lo 4 vezes. Então você vai colocar assim, ó, 4 vezes, certinho? Muito bem. Depois que você já registrou todos os números 1s que apareceram, você vai passar para o próximo número que é maior do que 1, né, que está aparecendo ali na sua tabela primitiva. Agora percebam, pessoal, que depois do 1 a gente tem justamente o número 2. E percebam que o número 2 aparece uma vez, aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aparece 5 vezes. O que isso significa, galera? Que você vai registrar o número 2 5 vezes. Então, 2, o 2, o 2, o 2, né? 4 vezes, 5 vezes, beleza? Pessoal, percebam que você está organizando as informações em ordem crescente, certo? Todos os números 1 primeiro, todos os números 2 primeiro. E aí vamos lá, pessoal. Depois do 2, aparece qual número? Aparece o 3, né? Então, obviamente, você vai registrar todos os 3 que aparecem. Nós temos aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Pessoal, percebam então que o número 3 ele apareceu 6 vezes. E nós vamos registrar então 6 vezes. 1, 2, 3, 4, né, pessoal, 5 e aqui 6 vezes, beleza? Então vejam que o número 3 apareceu 6 vezes, está ali registrado. Depois do 3, professor, apareceu o número 4? Bom, vamos lá, apareceu. E ele apareceu aqui, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? 4 vezes, 5 vezes, 5 vezes, pessoal. Então quer dizer que o número 4 apareceu 5 vezes. Então 1, 2, 3, tá, pessoal? 4 e aqui 5 vezes. Então está registrado o número 4. Bom, pessoal, apareceu o número 5? Sim, apareceu o número 5, professor. O número 5 apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então você registra o número 5 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, beleza? Bom, pessoal, e depois do número 5, apareceu o número 6? Sim, apareceu o número 6. Então nós vamos registrar o número 6, tá, pessoal? Aquela quantidade de vezes que ele apareceu. Então nesse caso aqui apareceu o 6 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então quer dizer que o 6, tá, pessoal, apareceu 3 vezes. Então vamos registrar aqui, 1, 2, 3 vezes. Depois do 6, pessoal, apareceu o 7? Apareceu sim, professor. Então nós vamos registrá-lo aqui, tá, pessoal? Aquela quantidade de vezes que ele apareceu. Uma vez, 2 vezes, beleza? Bom, pessoal, então vamos registrar aqui o 7 2 vezes. Muito bem, pessoal. Vejam que isso aqui, tá, pessoal? Essa organização dos dados coletados na nossa tabela primitiva, em ordem crescente ou decrescente, é o que nós vamos chamar de rol. Ferramenta bem simples de ser construída, né, pessoal? E muito importante, porque isso vai nos auxiliar nos cálculos futuros, beleza? Bom, pessoal, percebam, né, que a nossa pesquisa ela terminou, né? Porque aqui, ó, se você observar, eu já peguei todas as 30 informações que foram coletadas nos 30 dias, certo? De observações. É óbvio que se eu tivesse feito a pesquisa ali por 45 dias, né, por mais dias, eu ia continuar observando aqui se apareceria o 8, se apareceria o 9, se apareceria o 10 e assim por diante. Você pode estar observando aqui, né, pessoal, o seguinte: ah, professor, apareceu o número 1, apareceu o número 2, apareceu o 3, apareceu o 4, apareceu o 5, apareceu o 6 e apareceu o 7, né? Não necessariamente, tá, pessoal, isso poderia acontecer. Por exemplo, poderia ter acontecido de não aparecer em nenhum dia 2 peças com defeito, certinho? Então vamos supor que do 1 eu poderia pular justamente aqui para o meu conjunto de números 3, né? Ou talvez não poderia nem aparecer nem o 2 nem o 3, né? Ou seja, nem 2 peças com defeito e nem 3 peças com defeito. Ou seja, do número 1 aqui eu já poderia pular direto para o 4. A questão é, rol é a organização das informações em ordem crescente ou decrescente, beleza? Bom, pessoal, a partir do rol, nós vamos conseguir então construir a nossa primeira tabela de frequência, certinho? Ou seja, você está lá, né, na sua indústria, seu encarregado pediu para você fazer aquela pesquisa, né, com o número de peças com defeito, você fez aquela coleta através da tabela primitiva, você organizou os dados, né, pelo rol, certinho? Organizou os dados em ordem crescente, fazendo justamente o seu rol, que é justamente isso aqui, certinho? E aí agora você fala assim, bom, eu não vou apresentar esses dados dessa maneira lá para o meu chefe. Obviamente que não, certinho? Então dessa maneira que o rol, tá, não é conveniente que você apresente o rol lá para o seu chefe. O que você vai fazer?
você vai organizar agora o seu rol numa tabela, né, que nós vamos chamar de tabela de frequência, certinho? Bom, pessoal, o que significa essa tabela de frequência? É o número de vezes em que um resultado pesquisado aparece na amostra, certinho? Então, pessoal, essa tabela de frequência vai ser justamente isso. Você resumir, né, aquilo que você fez lá no seu rol. Vejam bem, pessoal. A partir da tabela primitiva, quando você faz o rol, você está organizando os dados da sua tabela primitiva. Agora, quando você vai fazer a sua tabela de frequência a partir do rol, você está sintetizando, você está resumindo as informações que você coletou lá na sua tabela primitiva, beleza? Muito bem. Professor, como é que eu faço então essa tabela de frequência, certo? Bom, pessoal, vejamos. A tabela de frequência, tá, galera? Num primeiro momento aqui, ó, certo? Na primeira coluna, nós vamos registrar aquele dado que está sendo pesquisado, né? Aquela variável em questão. Qual é o dado, qual é a variável que foi pesquisada aqui, pessoal? O número de peças com defeito, beleza? Ou seja, houve situações em que nós registramos, né? Houve dias em que nós registramos que apareceu apenas uma peça com defeito. Houve dias que teve 2 peças com defeito. Houve dias com 3 peças com defeito. Houveram dias ali também, tá, pessoal, com 4 peças com defeito e assim por diante. Até, obviamente, chegarmos ali, né, pessoal, com 7 peças com defeito, beleza? Muito bem. Agora vejam bem, galera. Nós vimos que uma peça com defeito não apareceu em 1, 2, 3, 4 dias. Então, olha só, uma peça com defeito apareceu aqui, ó, em quantos dias? Em 4 dias, beleza? 2 peças com defeito apareceu 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então vejam que 2 peças com defeito, tá, pessoal, apareceram em 5 dias. Muito bem. Bom, pessoal, onde eu estou registrando essa quantidade de vezes em que as peças com defeito apareceram, né, uma peça com defeito, 2 peças com defeito apareceram, é o que nós vamos chamar então, tá, de frequência, certinho? Muito bem. Ou seja, com que frequência uma peça com defeito apareceu? 4 dias. Com que frequência 2 peças com defeito apareceram? Em 5 dias. Com que frequência 3 peças com defeito apareceram? Elas apareceram em 6 dias. Né? Durante lá os 30 dias pesquisados, 3 peças com defeito apareceram em 6 dias. E assim por diante, tá, pessoal? Você vai observar que, ó, 4 peças com defeito apareceram em 5 dias. 5 peças com defeito também apareceram em 5 dias. 6 peças com defeito, tá, pessoal, apareceram em 3 dias. E 7 peças com defeito apareceram, tá, em 2 dias. Bom, pessoal, para você, obviamente, montar a sua tabela de frequências, né, basta você vir aqui no seu rol e contar a quantidade de vezes, né? 1, 2, 3, 4. Então você registra lá o 4. Quantas vezes 2 peças com defeito apareceram? 1, 2, 3, 4, 5. 3 peças com defeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 peças com defeito. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai lá no teu rol, conta e anota essas informações aqui, beleza? Então isso, pessoal, é a nossa tabela de frequência.